Meu nome é Sebastião Martins e hoje, aos 84 anos, preciso contar uma história que guardei por tempo demais. Uma história sobre como passei quase 30 anos da minha vida acreditando numa mentira que eu mesmo construí. Se você está cansado, se acorda todos os dias sentindo que já travou uma guerra antes mesmo de colocar os pés no chão, talvez minha história faça algum sentido para você. Moro em Belo Horizonte desde que me casei com Helena, há 62 anos. Trabalhei como contador durante 45 anos, criei 3 filhos, construí uma vida que muitos chamariam de bem-sucedida, mas o que ninguém via, nem mesmo minha própria família, era o peso invisível que carregava sobre os ombros todos os dias. Um peso que me fazia acordar exausto, mesmo depois de 8 horas de sono. Um peso que transformava cada escada num desafio, cada conversa num esforço monumental. Quando completei 60 anos, comecei a sentir esse cansaço. No início, pensei que fosse passageiro. Depois de tanto tempo trabalhando, era natural que o corpo cobrasse a conta, não era? Mas os meses se transformaram em anos, e aquela exaustão silenciosa nunca me abandonou. Aos 65, me aposentei achando que o descanso resolveria tudo. Não resolveu. Aos 70, consultei médicos que me fizeram todos os exames possíveis. Os resultados sempre voltavam normais. Diziam que eu estava saudável para a idade, mas eu não me sentia saudável. Sentia-me derrotado. Helena tentava me animar. Meus filhos, Rodrigo, Mariana e Juliana, diziam que eu precisava aceitar a velhice com mais leveza. Todos pareciam convencidos de que aquilo era simplesmente o preço de uma vida longa. E eu acreditei. Convenci-me de que envelhecer era isso mesmo, uma despedida gradual da energia, da disposição, da vontade de viver intensamente. Aceitei a fadiga como um hóspede indesejado que se instalara permanentemente na minha rotina. Afinal, o que mais eu poderia fazer? Foi numa tarde de domingo, há quase um ano, que tudo começou a mudar. Juliana, minha filha mais nova, havia me convidado para almoçar na casa dela, no bairro Savassi. Recusei, como fazia sempre. Estava cansado demais para sair, disse a ela. A verdade é que estava cansado demais para existir. Ela insistiu, e acabei cedendo mais por culpa do que por vontade. Durante o almoço, enquanto meus netos brincavam no quintal, ouvi, sem querer, uma conversa entre Juliana e meu genro, Paulo. Ele perguntou por que eu parecia tão apagado, tão distante. Juliana respondeu algo que me atravessou como uma lâmina. Ela disse que eu estava simplesmente esperando o tempo passar, que havia desistido de viver antes mesmo de precisar. Suas palavras não tinham maldade, mas carregavam uma tristeza profunda. Naquele momento, olhei para mim mesmo através dos olhos dela e vi um homem que já não reconhecia. Um homem que transformara a vida numa espera vazia. Voltei para casa naquela noite com as palavras de Juliana ecoando na minha cabeça. Helena já dormia. Sentei-me na varanda e comecei a fazer perguntas que nunca havia feito antes. Será que eu estava realmente cansado por ser velho? Ou havia algo mais, algo que eu estava ignorando? Comecei a pensar na minha energia como um balde e percebi que esse balde estava furado. Não importava quanto eu descansasse, a energia sempre escapava por rachaduras invisíveis. Foi então que decidi procurar os vazamentos. A primeira rachadura que identifiquei foi algo que chamei de dívida decisional. Durante anos, décadas talvez, acumulei pendências emocionais e práticas. Conversas que nunca tive com pessoas que magoei ou que me magoaram. Projetos que comecei e nunca terminei. Objetos que juntei sem necessidade, transformando minha casa num depósito de coisas sem sentido.
decisões que adiei indefinidamente, sempre com a desculpa do algum dia. Cada uma dessas tarefas inacabadas funcionava como um pequeno parasita sugando minha energia mental. Eu vivia sob o peso de um sótão mental lotado de pendências, pagando juros emocionais todos os dias. Comecei por algo simples. A garagem estava entulhada há mais de 15 anos. Ferramentas que nunca usei, móveis quebrados que jurei consertar, caixas de documentos antigos que nem lembrava mais o que continham. Passei uma semana inteira limpando aquele espaço. Foi exaustivo, mas algo estranho aconteceu. A cada caixa que doava, a cada objeto que jogava fora, sentia um alívio físico, como se cada item carregasse um pedaço da minha vitalidade presa. Depois veio a parte mais difícil. Resolvi enfrentar conversas que evitava há anos. Liguei para meu irmão Osvaldo, com quem não falava direito desde a partilha da herança dos nossos pais, há quase 10 anos. Não foi fácil. Ele também carregava mágoas. Mas conversamos, colocamos as coisas no lugar e no final da ligação senti algo que não esperava: leveza. Não era sobre quem tinha razão, era sobre fechar um ciclo que drenou energia durante uma década inteira. Fiz o mesmo com antigos colegas de trabalho, com vizinhos que havia me desentendido por bobagens, até com Helena. Sentamos juntos e conversamos sobre ressentimentos que nem sabíamos que existiam. Pequenas frustrações acumuladas ao longo de décadas de casamento. Ela chorou, eu também. Mas depois daquilo senti que um peso gigantesco saiu dos meus ombros. Então percebi algo ainda mais profundo. Havia pessoas na minha vida que não acrescentavam nada, apenas drenavam. Amigos que só apareciam para reclamar, que reviviam ressentimentos antigos como se fossem filmes em repetição, que despejavam ansiedades sem jamais buscar mudança. Eu acreditava estar sendo generoso ao ouvir, mas na verdade permitia que minha energia limitada fosse sugada sem retorno. Comecei a me afastar dessas relações, aos poucos. Senti culpa no início. Afinal, alguns desses amigos estavam comigo há décadas, mas logo percebi que minha disposição diária aumentou de forma nítida. Passei a cultivar conexões com pessoas que me inspiravam, que tinham visão de futuro, que traziam leveza em vez de peso. Meu círculo social diminuiu, mas minha vitalidade cresceu. Foi nessa época que Helena sugeriu que eu prestasse mais atenção no que comia. Sempre achei que mantinha uma dieta saudável. Não exagerava em nada, comia de tudo com moderação. Mas meu corpo, agora mais sensível, reagia mal a coisas que antes pareciam inofensivas. Alimentos processados, açúcares escondidos em produtos industrializados, conservantes e corantes artificiais. Meu organismo travava uma batalha interna constante para processar tudo aquilo, consumindo enorme quantidade de energia apenas para manter o equilíbrio. Decidi simplificar. Passei a comer comida de verdade. Frutas, legumes, arroz, feijão, carne fresca, nada de pacotes, nada de comida pronta. No começo foi difícil, mas algumas semanas depois, a névoa mental que me acompanhava há anos começou a se dissipar. Meu raciocínio ficou mais claro, minha disposição aumentou. Entendi que parte do que chamamos de envelhecimento pode ser apenas o corpo exausto lutando contra combustível inadequado, mas ainda havia algo me esgotando e eu não conseguia identificar o que. Até que numa noite acordei às 3 da manhã e percebi que estava com o tablet na mão, navegando por notícias sem fim. Fazia isso todas as noites. Achava relaxante, mas na prática meu cérebro nunca descansava. A luz azul da tela confundia meu organismo, como se o sol nunca se pusesse.
Meu cérebro precisava de um ciclo noturno específico para fazer uma limpeza interna, mas eu sabotava esse processo todas as noites. Decidi mudar. Passei a desligar todas as telas 1 hora antes de dormir. Recuperei o ritual do pôr do sol. Lia livros de papel, conversava com Helena ou simplesmente ficava em silêncio na varanda, observando as luzes da cidade. Minha qualidade de sono mudou completamente e, com ela, minha energia praticamente dobrou. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Descobri então outro vazamento que mudou tudo. Durante anos, quando me sentia cansado, escolhia descansar ainda mais. Achava que estava economizando energia, mas estava completamente errado. Energia não é algo que se armazena passivamente como dinheiro numa conta bancária. Energia é gerada pelo movimento. Quanto mais parado eu ficava, mais fraco me tornava. Eu havia criado um ciclo vicioso sem perceber. Foi difícil aceitar isso. Meu corpo doía, minhas articulações reclamavam, meus músculos pareciam ter esquecido para que serviam. Mas decidi romper o ciclo. Comecei devagar, com apenas 5 minutos de caminhada pela manhã. No primeiro dia, achei que não sobreviveria. No segundo, foi um pouco menos difícil. No terceiro, consegui dar alguns passos a mais. Semana após semana, fui aumentando. 5 minutos se tornaram 10, depois 15, até que a caminhada virou parte essencial do meu dia. O corpo é como uma bateria que se recarrega sozinha, mas precisa da fricção do movimento para gerar energia. Aprendi que era preciso mover-me para sentir-me vivo, e não esperar sentir-me vivo para mover-me. Essa descoberta mudou não apenas minha disposição física, mas algo muito mais profundo. Voltei a sentir que tinha controle sobre a minha vida, mas o dreno mais profundo ainda estava escondido. E quando finalmente o encontrei, tudo fez sentido. Estava tentando ser o homem que fui aos 40 anos. Competia silenciosamente com uma versão passada de mim mesmo que não existia mais. Gastava energia monumental tentando provar meu valor através da produtividade, da aparência, da força. Recusava ajuda porque achava que precisar de suporte era sinal de fraqueza. Mentia para mim mesmo dizendo que ainda conseguia fazer tudo sozinho, quando, na verdade, lutava contra a realidade todos os dias. Foi Mariana, minha filha do meio, quem me fez enxergar isso. Ela veio me visitar numa tarde e me encontrou tentando trocar uma lâmpada no teto da sala. Eu estava em cima de uma escada velha, suando, tremendo, mas determinado a provar que ainda era capaz. Ela me pediu para descer, disse que chamaria alguém para fazer aquilo, e eu explodi. Gritei que não precisava de ajuda, que ainda era capaz de cuidar da minha própria casa. Mariana não gritou de volta. Ela apenas olhou para mim com uma tristeza que me desarmou completamente, e disse algo que nunca vou esquecer. Ela disse que eu não precisava mais provar nada para ninguém, que meu valor não estava em conseguir trocar lâmpadas ou carregar caixas pesadas, que ela me amava pelo que eu era, não pelo que eu ainda conseguia fazer, e que estava tudo bem pedir ajuda. Desci daquela escada e chorei pela primeira vez em anos. Chorei porque percebi quanto esforço eu gastava tentando manter uma armadura pesada que não precisava mais usar. Aos 84 anos, finalmente entendi a força que existe na aceitação. Quando parei de lutar contra minha própria idade e passei a trabalhar em harmonia com ela, senti um alívio imenso. Abandonei a necessidade de impressionar, de competir, de provar.
E ao retirar essa armadura invisível, descobri que conseguia me mover com uma leveza que não sentia há décadas. Mas ainda faltava algo, ainda havia um vazio que todos esses concertos não preenchiam completamente. Percebi então o maior vazamento de todos. Quando me aposentei, deixei para trás não apenas o trabalho, mas também qualquer senso de propósito, sem metas, sem objetivos, sem razão para despertar com entusiasmo. Meu cérebro começou a desligar. Era como se meu organismo inteiro tivesse recebido a mensagem de que o trabalho estava concluído, que não havia mais nada importante a fazer. E sem propósito, a vida se tornou apenas uma sequência vazia de dias iguais. O tédio, descobri, é muito mais desgastante do que qualquer esforço. Ele corrói por dentro, lentamente, até que não sobre nada além de exaustão. Foi num encontro casual na Praça da Savassi que tudo mudou de novo. Eu caminhava pela manhã quando vi um senhor sentado num banco, claramente abatido. Tinha uns 70 e poucos anos, mas parecia muito mais velho. Algo em sua expressão me lembrou de mim mesmo alguns meses antes. Sentei ao lado dele e começamos a conversar. Ele me contou que se sentia perdido desde que se aposentou, que não sabia mais quem era sem o trabalho, que acordava todos os dias sem razão para sair da cama. Ouvi sua história e percebi que era a minha história, e comecei a contar para ele tudo o que tinha descoberto, os vazamentos de energia, as decisões que precisam ser tomadas, os relacionamentos que precisam ser encerrados, a alimentação, o sono, o movimento. Ele me ouviu com uma atenção que não via há muito tempo. E quando terminei, seus olhos estavam diferentes. Havia esperança ali. Naquele momento, descobri minha nova missão. Passei a frequentar grupos de convivência, centros comunitários, até criei um pequeno grupo de conversa aqui no bairro. Compartilhava minha experiência com outras pessoas que, como eu, achavam que o cansaço era destino inevitável. E cada vez que via alguém recuperando a vitalidade, sentia minha própria energia aumentar. Propósito, entendi finalmente, é o antídoto definitivo contra a fadiga. Hoje, aos 84 anos, tenho mais vigor do que tinha aos 60, não porque rejuvenesci magicamente, mas porque eliminei todo o lixo que consumia minha vitalidade. O lixo mental das pendências não resolvidas, o lixo social dos relacionamentos tóxicos, o lixo alimentar do combustível inadequado, o lixo digital da luz que nunca se apagava, o lixo identitário da competição com quem eu já não sou, e a ausência mortal de propósito. Helena não acredita quando olha para mim agora. Diz que recuperei o brilho nos olhos que ela não via desde que éramos jovens. Meus filhos comentam, surpresos, sobre minha disposição. Rodrigo me convidou para viajar com ele para Ouro Preto no mês que vem e, pela primeira vez em anos, aceitei sem hesitar. Mariana me pediu para ensinar meu neto João a andar de bicicleta e eu disse que sim com entusiasmo real. Juliana diz que voltei a ser o pai que ela conheceu na infância, presente e vibrante. Não me vejo mais como vítima do calendário. Não conto quantos amanheceres me restam. Concentro-me na qualidade do passo que dou hoje. E cada dia se tornou uma oportunidade de viver com intensidade, não de sobreviver com resignação. Sei que muitas pessoas, especialmente aquelas acima dos 50 anos, vivem sob a mesma exaustão silenciosa que me aprisionou por 3 décadas. Carregam pesos que já não precisam carregar. Acreditam que o cansaço é inevitável, parte natural do envelhecimento. Mas não é. A exaustão, na maioria das vezes, não é destino, é escolha inconsciente.
São os vazamentos que permitimos existir, as rachaduras que deixamos abertas, os drenos que aceitamos como permanentes. Meu compromisso agora é viver cada novo amanhecer com os olhos bem abertos e o tanque cheio, determinado a manter aquilo que o mundo insiste em dizer que já deveria estar perdido: energia, clareza, entusiasmo pela vida. Não porque sou especial, mas porque decidi tampar os buracos por onde minha vitalidade escapava. Se você está lendo esta história e reconhece em si mesmo essa exaustão constante, faça uma pergunta simples: onde está seu vazamento? É uma pessoa que só tira e nunca dá? É um hábito que drena sem nutrir? É a falta de um propósito que faça seus olhos brilharem de manhã? É a briga constante contra quem você já não é mais? Encontre seu vazamento e então, com coragem e honestidade brutal, tampe-o, porque descobri algo fundamental nessa jornada. A vida não acaba quando envelhecemos. Ela só fica mais cara em termos de energia. E por isso mesmo, precisamos aprender a não desperdiçá-la com o que não importa. Cada gota de vitalidade que possuímos aos 84 anos é preciosa demais para ser drenada por coisas, pessoas ou hábitos que não nos fazem crescer. Hoje acordo todos os dias com gratidão. Não pela ausência de dificuldades, mas pela presença de energia para enfrentá-las. Não pela juventude perdida, mas pela sabedoria conquistada. Não pelo tempo que passou, mas pelo tempo que ainda posso viver com intensidade real. Aos 84 anos, finalmente me sinto poderoso. E desejo que você, onde quer que esteja, qualquer que seja a sua idade, também descubra esse poder, o poder de viver de verdade com o tanque cheio, até o último dia que lhe for dado.